Bom, vamos lá pra última, né? Vamos ver o que rola. Última rodada. Hum, D4. Jogar cavalo F6. Vamos de ninja. Essa do cavalo F3 eu acho que era B6 que eu tinha visto. Rock. E aí toma e D6. A ideia é jogar com E5. Cavalo BD7, E5, ficar essa estrutura. Essa é uma posição que eu não sei bem de qual cor que eu prefiro jogar. Eu também acho interessante jogar tanto de brancas como de pretas. Cavalo D2 geralmente é pra ele jogar F4. Então vou mandar E5 direto já. Eu acho que F4 aqui não é tão perigoso. Bom, torre 8, porque se ele mandar F4E por D4 e tacar em D4. Então ele joga F3, exato, e aí cavalo BD7. Bom, fica essa estrutura meio travada, assim. Geralmente depende de quem vai conseguir forçar o outro lado a fazer uma concessão, né? Então esse acho que ele pode considerar um C5. Mas ainda não é uma ameaça, então dá pra mandar, sei lá, A5, assim, um lance só pra... Às vezes eu tenho um bispo A6, por exemplo, alguma coisa assim, sem levar dama A4, digamos. São posições bem complexas essas. Porque geralmente se o branco joga D5, ele tem que ter uma razão muito boa pra isso, senão ele só mata os bispos, né? Mata o potencial da estrutura. E as pretas também, pra jogar, por exemplo, E por D4, tem que ter uma boa razão. Dá pra eu tentar, assim, forçar os acontecimentos com C5. Só que aí eu tiro a casa do cavalo, e eu gostaria muito de ter essa casa pro cavalo. Então acho que eu vou mandar um torre B8, só um lance profilático mesmo. E ver o que ele vai fazer ainda. Cavalo B3. Tá, daqui é um bispo C6. Simplesmente atacando A4. Acho que ele não tem nada melhor do que voltar o cavalo. Mas ele pode jogar cavalo A1, cavalo C2, cavalo E3. Não foi o lance que ele fez, então tudo bem. E agora, deixa eu pensar. Eu queria tirar esse cavalo pra F8, só que eu tô com medo de levar um C5. Desdobrando os peões. Então eu vou jogar primeiro, acho que dama E7. Ou talvez torre de B D8 ainda. Antes de tudo, torre de E D8. Tá, esse. Vou jogar aqui mesmo. Bom, agora eu já acho que tudo bem, torre de BD8, vai. E a minha ideia agora é passar o cavalo pra G6. Imagino que ele deve jogar um lance como dama E2, assim, só pra não ter muitos problemas, mas dama E2, aí eu consigo jogar cavalo F8 e cavalo G6 ameaçando o cavalo F4. Bom, dama D2 eu com certeza não esperava. Então acho que eu vou continuar jogando assim mesmo. C5 agora parece ruim pra ele, né? DC, BC. E abre a coluna. Bispo F2. Então acho que eu vou mandar um bispo B7, assim. Porque cavalo E6 tá levando esse. Mas bem que cavalo G6 também parece ok. E aí eu posso ter um cavalo F4 um dia. Isso explica o bispo E3 dele. Vou jogar acho que bispo B7 mesmo. Torre 1, dama D7. Bispo C6. Como que defende A4?
D5, caramba. Mas assim, D5 em geral é um lance que eu quero que ele faça. É que se eu vou tomar, ele vai tirar o cavalo e meu bispo parece que tá preso. Então eu não vou tomar, vou jogar aqui. Mas isso é bom, porque agora ele perde as rupturas com C5. E quando ele jogar torre B1, eu volto esse bispo pra C8. E minhas peças estão todas bem organizadas. Próximo passo agora é preparar essa ruptura. Bom, daí ele já jogou assim. Eu acho que mais porque ele tá vendo que a posição dele vai ficar ruim e também porque eu tô levando esse bispo B5, né? Muito bom. Tipo, mas não acho que minha posição é ruim ainda. Eu levo o cavalo pra D6. Parece que eu tenho bastante compensação aqui pela qualidade. Assim, é aqueles casos que provavelmente ele deve estar bem com o jogo correto, mas na prática eu acho que eu tenho uma excelente compensação. Minhas peças estão bem colocadas, tô bem coordenado, é fácil de dar lance de pretas também aqui. Ah, dama E5 leva cavalo D3. Eita, dama A6. Pera aí. O que é isso aqui? Não tá levando bispo D3, assim? A dama tá quase presa. Aí dama F7, tô passando a dama pra... Calma lá. O cavalo tá no ar. Opa, graças. Ah, foi bom, hein? Uma penduradinha ali, mais ou menos, mas normal, né? Uma penduradinha do jogo. De boa. Agora dá pra tirar. Mas, ó, que curiosa a posição. Eu levei ali o... Eu achava que tava tudo indo bem pra mim. Estrutura típica de Ninzo, peões dobrados e tal. Ele jogou esse A4, torre aqui só por precaução. Bispo, torre A1, dama E7. Aí bispo, H6, pá, torre aqui. Cavalo F8. Jogou bispo G2, esse. Bispo, dama D7, bispo, D5, né? É, aí realmente, essa posição eu senti bem que era perigoso. Se bispo A4, cavalo C1, o bispo tá preso. Uma posição muito engraçada, porque se eu tentar soltar ele com B5... Olha, eu achava que dama A2, assim, era um lance pra eu nunca poder tomar em C4. Mas ele gosta até tomando mesmo. Ah, realmente, né? Porque joga C4 e cai A5. Depois o branco já tá bem melhor. Mas daí eu pensei... Beleza, eu já quero que ele faça D5, porque aí ele perde essa ruptura e eu ganho a casa C5 pro cavalo um dia. Só que ele mandou bem esse C5. Quer dizer... Ah, ele jogou aqui bispo C8, isso. Ele ameaçou primeiro o cavalo por A5. Bispo C8 e aí veio o C5. É o lance, mas depois de descer bispo B5 e dama E7, tá dando igualdade. É porque realmente, depois que toma cavalo E8, meu cavalo vai pra D6. Ele fica super bem colocado, bloqueando e de olho na casa C4. E eu tenho a ruptura com F5. E além disso, as brancas não tem nada, né? Uma posição interessante. Ele tem qualidade a mais, mas ele não tem coluna aberta para as torres. Então, o que adianta você ter uma qualidade a mais se suas torres não jogam? Enquanto isso, minhas peças jogam bem mais fácil. É bom que a dama ficou muito segura aqui, ficou super sólida. Se o peão tivesse em A7, por exemplo, ele teria um A5. Ele já ia conseguir abrir a coluna A, daí é muito mais complicado. Mas rapidamente ficou bom pra mim. F5, toma, bispo. Bom, Naka campeão. Hunt 9,5. Segundo Jospen em terceiro. Dessa vez ficamos em número 70. 70º.
Meio ponto faz diferença, né? Semana passada 7,5 foi 24º. É que tem muita gente com a mesma pontuação. Então aí eu joguei torre F8, dama E2, dama D7, bispo F2. Esse já foi ruim, né? Porque ele leva agora o cavalo F4. Sei lá, essa posição eu não sabia bem o que fazer, mas eu sabia que minha posição não devia ser pior. Algum dia eu posso quebrar com E4. Eu ia continuar igual eu joguei, RH7, dama F7, meio que passando o lance assim sem comprometer. Inclusive eu acho que eu devia ter jogado direto já, né, dama F7. Atacando D5 aí meio que obriga ele a fazer C4. É, uma ideia interessante é bispo C8 pra passar o bispo lá pra 6. E se ele jogar cavalo E4, aí dá pra fazer esse, cavalo F5. E os cavalos estão pulando ali. Mas também não deve estar pior o branco, né? Não faz nenhum sentido se o branco tiver pior nisso aqui. Agora, quando ele jogou bispo F2, aí eu achei que eu ativei já bem com o cavalo F4. Ah, ainda teve tempo desse, né? RH7 foi impreciso. RH1 e aí cavalo F4. Porque se ele toma, leva o cavalo D3. Aí esse parece bem ruim já. Ainda que tem dama E7 aqui, segundo o computador. Mas ele jogou dama A6. Bispo D3, dama F7. A posição parece que tá desandando. Eu achava que tava, mas depois que ele jogou aqui, não vi também nada muito claro. Eu tava de olho nesse cavalo por G2, que o computador fala que é o lance. Mas eu não entendi bem porque depois de cavalo por G2 e rei G2, eu não tô tomando em F3, né? O cavalo tá protegendo. Ele fala que dá pra jogar cavalo C4 aqui. Caramba, esse é monstruoso. Faz sentido nenhum. Bizarro. Tá com torre a menos, mas ele gosta do preto. Ó, algumas linhas que ele dá aqui. Por exemplo, essa é uma. Cavalo F1. Dama por D5. Dama por C7. E aí joga torre toma F3. Aí ele fala rei G1 pra sair do descoberto. E agora joga torre toma F1. Torre F1, bispo F1. Torre F1. Cavalo E3. Ameaça mate. Não dá pra jogar torre F2 que leva dama D1. Olha essa posição, né? Torre a mais. Daí ele manda jogar rei F2 aqui. Dama D2, rei F3, E4 ainda, rei toma e cavalo F1 e pretas melhores. Aonde, né, que vai ver tudo isso? Que jeito. E outra é se jogar cavalo por C4 mesmo. Simplesmente dama por F3, rei G1, bispo C4. E é isso, tá ameaçando o bispo D5 ganhando. Tá com torre a menos, mas tem um ataque de mate chegando. Quando joga torre de A, D1. A ideia não é tomar em D5, porque bispo D5, torre por D5, devolve, né? É jogar E4. Nossa, olha essa posição. A ideia ganhadora é E4, E3 e E2. Só. É só isso, E4, E3 e E2. Se a torre sai da primeira, tem dama F1. Caramba, incrível. Só tem um lance aqui para as brancas continuarem jogando. Os outros já dá 5 pontos de vantagem. O único jeito do branco continuar se defendendo é dama C7, E3, dama por B6. Porque tem um detalhe bizarro. Absurdo. Dama E7, que parece bom pra ir atrás do peão, joga esse, bispo F1. Pra dar mate. Quando torre pra F1, aí joga aqui, ó, E2. Olha essa posição. Torre por F3, vai fazer dama com cheque, pegar a torre e ficar com qualidade a mais. Olha essa posição, né? Então joga dama por B6, E2. Aí o único, dama B1 cheque, traz a dama pra defender a primeira. E quando rei G8... Aí faz um lance aqui bizarro também, dama C1 pra não ter esse cheque em E3. Não, nada a ver, né, posição. Já tá recuperando a torre agora, assim, é isso. Nada a ver. Nem sonhei, passei nem perto de considerar cavalo por G2 e cavalo C4. Aí eu joguei esse E4 que me pareceu na prática mais perigoso. Porque a ideia era se F por E4, daí eu posso considerar uns lances tipo cavalo por G2 e cavalo por E4 agora, né? Eu vi que talvez tivesse essa ideia, mas mesmo aqui não é claro, ó. Ele podia simplesmente tomar, e aí tem que jogar dama G6, parece.
Pra recuperar a linha E4. Ou jogar um cavalo E2, assim. Só que aí foi bispo F4, dama toma e agora já tá ruim, né? Ah, era mais forte esse, torre F2, torre F7, porque ele não vai conseguir tomar em D6. Eu tomei direto. E aí ficou essa posição, né? Mas eu sentia que essa posição devia ser perigosa pra ele. Jogou dama G3 aqui que não foi bom, torre G6. Dama H3, bispo F5. Mas assim, ainda tinha dama F1. É que o cara pendurou, né? No apuro ele jogou torre. Ele tava com 1 segundo aqui, jogou torre G1 direto pra tentar trocar as torres e não viu. Mas. Ele tinha dama F1 ainda. Eu pensava em jogar dama D5 aqui e achava que minha posição era melhor. Pelo menos na prática, né? Por causa do rei dele muito aberto, eu posso tentar coordenar aqui, assim, uns ataques. Ou dama F7, passar o bispo. Mas, felizmente, ele já jogou torre G1 e levou bispo H3 e acabou, né?